Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, hoje e para todo sempre. É com muita alegria que estou aqui essa noite, como um convite do reverendo Roster, reverendo Camargo. É uma enorme responsabilidade e prazer estar aqui na frente. Peço que a amada igreja coloque-se em pé. Estaremos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, em seu capítulo de número 4, os versículos de número 4 ao 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Estarei fazendo a leitura dos versículos pares e peço que a amada igreja esteja fazendo dos versículos ímpares, para assim fazermos uma leitura alternada. Leiamos assim: a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A amada igreja pode se assentar. Como já oramos, espero que a amada igreja não veja o homem aqui na frente, não veja o mero seminarista, o mero servo, mas tenha plena certeza que é Deus usando e é Deus falando através da minha vida para o seu coração, assim como Ele falou comigo durante a preparação deste sermão. Eu espero do fundo do meu coração e tenho orado que Deus fale ao seu coração também. Para começarmos, se essa noite eu fizesse uma pergunta para vocês e perguntasse: quem aqui está feliz? Certamente muitas pessoas levantariam a mão. Algumas pessoas não levantariam a mão, pois não estão tão felizes assim. Estão passando por alguma dificuldade, estão com algum problema, seja ele qual for. Mas creio que a maioria responderia sim, eu estou feliz. E aí eu partiria para uma segunda pergunta: qual o motivo da sua felicidade? Ou qual é o motivo da sua tristeza? E aí vemos que muda um pouco o teor da pergunta. Você está feliz, mas qual é o motivo da sua felicidade? E esse é o tema da nossa pregação, da minha pregação desta noite. Sou feliz com Jesus? Ou seja, existe a afirmação que eu sou feliz, mas a interrogação: com Jesus? Tenho sido feliz com Jesus? Então o texto nos fala sobre essa alegria, sobre essa felicidade. Mas antes de nos atentarmos ao versículo de número 4, eu quero que os irmãos se atentem junto comigo a duas problemáticas que aparecem nos versículos de número 5 e versículo de número 6, respectivamente. O primeiro, de número 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo fala à igreja ali que a moderação, ela deve ser conhecida dos homens. Mas o que seria essa moderação? A moderação, meu irmão, é a forma como você se expressa externamente daquilo que você sente internamente. Vemos muitos crentes hoje em dia que por muitas vezes dentro da igreja eles vivem sorrindo, vivem felizes, vivem alegres, mas quando vira logo a esquina, eles fecham a cara. Alguém dá boa noite o quê? O que tem de bom? Chega durante a semana com seu chefe, não tem nenhum prazer, não tem nenhuma alegria, não tem nenhum respeito para com o outro. Ou seja, Paulo fala que seja conhecida a vossa moderação. Você deve se controlar, irmão. Não é porque as coisas te ferem, não é porque as coisas não andam bem, por N motivos que sejam, devemos ser moderados.
E a moderação faz parte da vida do crente, e ela deve ser conhecida para com os outros. Ou seja, você tem que se controlar. Então essa é a primeira problemática que nós vemos na carta de Filipos, carta aos Filipenses, onde Paulo fala: seja conhecida dos homens a sua moderação. Ou seja, controle-se, não exploda perante aos homens, isso não é certo. E um segundo problema que nós vemos é o versículo de número 6, onde o apóstolo fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Certamente a ansiedade é um dos maiores problemas que temos enfrentado no nosso presente século, no nosso presente mundo. Se perguntarmos a cada 5 pessoas, certamente 3 ou 4 aproximadamente dirão que estão ansiosas. É triste de fato vermos que a ansiedade por coisas tem sido o foco principal do coração e da mente do ser humano. Andar ansioso por qualquer que seja a questão é de fato errado, é de fato pecado. Não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E o apóstolo Paulo fala aqui: não andeis ansiosos. Não importa qual for o problema, não importa qual for a dificuldade, não importa qual for a questão, você não deve andar ansioso. Sabemos que N são os motivos, muitos são os motivos da ansiedade, mas eu quero listar 3 rapidamente, que eu vejo que infelizmente tem afligido os nossos corações de forma séria. O primeiro é o resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Colocamos os nossos problemas em primeiro lugar, e ao colocar os problemas na frente das nossas vidas, em frente de qualquer coisa, acabamos esquecendo de Deus, e Deus fica em segundo plano. Quem nunca aqui teve algum problema e quis logo resolver com a sua própria força? Quem aqui nunca andou ansioso de alguma coisa e quis resolver logo para acabar, para tirar aquele sentimento do coração? Eu posso responder que eu já tentei fazer dessa forma. Ou seja, a ansiedade é quando colocamos os problemas na frente do nosso Deus. Em segundo ponto, e um ponto bem complexo, é o resultado de relacionamentos quebrados. Nós, homens e mulheres que somos, criamos certamente muita expectativa naqueles que nos cercam. E ao criarmos tais expectativas, vemos que as coisas não são do jeito que a gente queria que fosse. Quantos amigos nos viram as costas? Quantas vezes um relacionamento, seja um casamento ou seja um namoro, ele acaba se quebrantando, ele acaba acabando por causa desses relacionamentos quebrantados. E nós, ao criarmos expectativas em nossos corações, criamos ansiedade dentro de nós. Eis mais um motivo da ansiedade: relacionamentos quebrantados. E o último é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Nos preocupamos muito com o que temos aqui e esquecemos que as nossas vidas, elas devem ser vividas pensando lá no futuro, pensando na pátria celestial. Vivemos neste mundo de fato, temos que nos preocupar com ele, temos que cuidar dele, temos que evangelizar, temos muitas tarefas, mas não pertencemos a este mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. E colocamos o nosso coração de uma maneira tão forte, tão humana, tão intensa nas coisas que aqui estão, que quando a gente a perde, parece que a nossa vida também é perdida. Então Paulo nos mostra esses 2 problemas: a moderação
ou falta da moderação, que muitas vezes acontece, e também a ansiedade. São 2 problemas. Então, em poucos minutos de palavra, já vemos o problema, já vemos o que aconteceu, podemos ir para casa, porque já sabemos que os 2 problemas são a moderação e a ansiedade, nós podemos resolver. Não, de fato nós não podemos resolver. Quem somos nós para resolver alguma coisa em nosso coração? Quem somos nós para em algum momento falar: Deus, não preciso mais de Ti, posso resolver qualquer coisa sozinho? Quem somos nós? Não somos ninguém, não podemos resolver, mas glórias a Deus, pois Ele na mesma palavra, Ele nos dá uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de incentivo, e uma palavra principalmente de ordenança. Se andamos ansiosos, se andamos sem moderação, talvez isso reflete uma vida triste em nosso coração, uma vida sem rumo, uma vida com poucos prazeres no Senhor, muitos prazeres na carne. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a sua mensagem falando no versículo 4. E peço à amada igreja que estejamos a uma só voz lendo novamente o versículo de número 4, onde o apóstolo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nós vemos o problema, mas Deus, inspirando o apóstolo Paulo, faz-o escrever uma mensagem tão maravilhosa ao nosso coração: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meu irmão, eu não comecei com versículos 5 e 6 de uma maneira, quero fazer algo diferente, não, porque a gente sempre é melhor ver o problema, para depois vermos a solução, e vermos que a solução não vem das coisas que nós fazemos, mas daquilo que Cristo faz em nós, como nosso Senhor. Então, a ordenança de Paulo, o verbo alegrar no imperativo nos diz: alegrai-vos. Então o nosso primeiro ponto, pensando na alegria, é que quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dando uma ordem: alegrai-vos sempre no Senhor. E ao mesmo tempo que ele dá uma ordem de se alegrar, ele mostra o objeto da alegria, se assim eu posso dizer, que é o Senhor. E ele mostra o tempo que devemos nos alegrar no Senhor. E meu irmão, falando sério, sempre é muito tempo. É muito tempo mesmo. Então imagine agora você na sua mente aí, falando para si mesmo: alegrai-vos sempre no Senhor. Pense agora nesse sempre. Independente da circunstância, independente do momento, independente da fase, independente da vida, independente do que for, você sempre terá que se alegrar no Senhor. E vemos também que essa alegria é uma alegria ultra circunstancial. Como eu já disse, não importa o momento, não importa a fase, não importa o que você está vivendo ou o que você está fazendo, a sua alegria, em primeiro lugar, ela tem que ser no Senhor. Ela é ultra circunstancial. Tem um cântico que diz: não importam as circunstâncias, importa seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não importam as circunstâncias, meu irmão. A alegria, ela não se baseia no momento em que você vive a sua vida. Não é fácil a gente se alegrar quando as coisas vão boas. Isso é maravilhoso, isso é muito fácil.
Quando um pai ganha um filho, eu não sei essa experiência ainda, eu não sou pai, mas certamente você que é pai, você sabe o que é ter um filho, você sabe qual é essa alegria. Quando você se forma na faculdade, ou se forma no ensino médio, você sabe qual é essa alegria. Mas é tão fácil quando nós nos alegramos na alegria. Por que é tão difícil para nós nos alegrarmos na dificuldade, na tristeza? Por quê? Em terceiro ponto, e o ponto mais importante da alegria, a alegria é cristocêntrica. A alegria não vem de prazeres terrenos, como nós vimos no terceiro ponto ali atrás sobre a ansiedade. Não vem por causa de bens materiais, por causa de tesouros preparados ou guardados na terra. A alegria vem por causa do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, certamente se você está aqui essa noite, é porque você tem a certeza em seu coração de que Cristo é o seu Senhor e Salvador, que Ele morreu naquela cruz em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Se você está aqui essa noite, é porque você tem a plena certeza de que Cristo morreu em seu lugar. Está aqui para ouvir um pouco mais dele, conhecer um pouco mais, buscá-lo um pouco mais. Domingo após domingo você está aqui. Dia após dia você faz a sua devocional. Dia após dia você faz a sua oração. Mas por quê? Por muitas vezes a nossa alegria ela não é cristocêntrica. Porque por muitas vezes a nossa alegria ela é um reflexo daquilo que está acontecendo. E bato nessa tecla porque, a começar de mim, não apontando ninguém da igreja, mas a começar de mim, porque a alegria ela é um reflexo daquilo que eu vivo, e não um reflexo daquilo que eu conheço, daquilo que eu creio, daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito. Porque minha alegria não é uma alegria cristocêntrica por muitas vezes. Porém, a alegria que Paulo fala ali, no versículo de número 4, em Filipenses 4, é uma alegria cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Eis a questão. Um grande compositor, reverendo de nossa igreja, reverendo Estênio Márcios, e uma das belas músicas que ele tem, com o título E Se, ou E Se, e em determinado momento, numa estrofe, ele diz: e se eu perdesse tudo, será que contudo ainda me alegraria em Deus? E se eu perdesse tudo, será que contudo ainda me alegraria em Deus? Conta-se uma história, um fato real, de um homem chamado Spafford, e aí eu peço perdão pelo meu inglês. Este homem, talvez pelo nome, não é tão conhecido de muitos, alguns certamente o conhecem. Dr. Spafford, ele era advogado, morava na cidade de Chicago, e lá era um grande advogado, um advogado muito bem sucedido. E em determinado momento de sua vida, ele decidiu começar um ramo novo na área de imobiliária, comprou alguns locais, porém um incêndio tomou conta da cidade de Chicago, e tudo aquilo que ele tinha foi embora.
Então, com tudo aquilo que ele tinha perdido, literalmente pó agora, poeira, restos que outrora pegaram fogo, que outrora eram a sua riqueza. Logo em seguida, ele que com sua esposa tinham 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. O menino vem a falecer. Spafford então, com grande tristeza no coração, homem convertido, onde converteu-se em uma das pregações de Moody, vê que grande amigo Moody estaria na Inglaterra. Resolve então pegar um navio e vamos para a Inglaterra. Ele, sua esposa e as 4 filhas. Porém, o trabalho fez com que Spafford ficasse mais um tempo nos Estados Unidos. Porém, sua mulher e suas filhas foram antes. No caminho até a Inglaterra, o navio naufragou. E Spafford, sabendo, recebeu logo depois um telegrama de sua mulher, sua esposa. E neste telegrama dizia: salva, porém só. As outras 4 filhas de Spafford haviam morrido no naufrágio. Então Spafford entra num navio e vai de encontro à sua esposa na Inglaterra. E no meio do caminho, não consigo imaginar o que passando na cabeça daquele homem, mas tendo a plena certeza de que Deus iluminou aquele coração. Spafford escreveu uma canção, e é uma canção que nós só temos conhecimento dela. Não se sabe se outra vez ele escreveu alguma outra. E essa canção é muito conhecida da gente. E logo no seu primeiro refrão, na sua primeira estrofe, na verdade, e eu imagino, antes de falar a estrofe, eu imagino Spafford escrevendo isso, sentindo o que ele estava sentindo. Se não fosse, irmão, a alegria que vem do Senhor, ele não poderia escrever aquilo. Se não fosse o cuidado e a misericórdia de Deus para a vida daquele homem, certamente seria um homem que andaria ansioso, um homem que não teria moderação, mas é um homem que se alegra em Jesus. E a primeira estrofe nos diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou. Ó seja qual for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, volto à pergunta, uma pergunta que tem ficado em minha mente e também em meu coração: se perdêssemos tudo, será que contudo ainda nos alegraríamos em Deus? Se dor a mais forte sofrer, e ele sofreu uma dor muito forte, mas ele diz que ele tem uma certeza, que sempre feliz ele é com Jesus. Quem nós temos sido? Temos sido aquele que não é moderado, que vira a esquina e nem parece que era aquele irmão que estava na igreja no domingo sorridente e feliz? Somos aquele que anda triste, desolado, desamparado. Quem somos nós? De fato, não podemos negar que esta palavra, que aqui está, ela vem de encontro à nossa natureza humana. Ela vem de encontro às nossas ansiedades, aos nossos problemas, às nossas dificuldades.
e fala: você não deve ficar triste, você deve se alegrar. O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, inspirado por Deus, escreve uma ordenança a nossas vidas: alegrai-vos sempre no Senhor. A tristeza, por muitas vezes, tem sido a vestimenta de muitos. Ao sair de casa, a pessoa coloca a tristeza nos ombros e sai. Quantas pessoas tristes temos visto. Mas, meu irmão, a alegria é o distintivo do crente. Passamos por dificuldades? Claro que passamos. Não estou falando que não existem dificuldades em nenhum momento. Passamos sim por dificuldades. Mas se nós, como eu disse, temos em nosso coração que Cristo morreu em nosso lugar, e que este mundo não é o nosso lugar, e sim a pátria celestial, que alegria maior nós poderíamos ter? Nenhuma. Nem a perda de negócios, nem a perda de filhos poderia ser tão forte quanto essa alegria de ter a certeza que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que Ele é nosso Senhor e Ele é nosso Salvador. A mensagem de Paulo e a mensagem dessa noite, ela é simples e ela se resume em uma frase: alegrai-vos sempre no Senhor. Peço que a amada igreja esteja fechando seus olhos. Pedir ao presbítero Cleverson que esteja fazendo uma oração, nos conduzindo para que possamos, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, não sermos crentes tristes por causa do pesar do mundo, mas sermos crentes que têm a certeza, a absoluta certeza de que Cristo é o nosso Senhor, e que a alegria seja a nossa vestimenta, que a alegria seja o nosso distintivo para o mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, que é Pai, nós te agradecemos imenso, Pai, pela palavra que foi pregada, e esta palavra dada no passado ao teu servo Paulo, que vale hoje para nós, Pai, no tempo presente, nos dias contemporâneos, Pai, no teu mandamento de que alegremo-nos no Senhor, independentemente de quaisquer circunstâncias, Pai. E como foi pregado, porque esta alegria, ela é ultra circunstancial, e ela deve ser, ela precisa ser, ela tem que ser cristocêntrica. Assim, Pai, nós te damos graças, Pai, pela mensagem pregada, e nós clamamos ao Senhor que tu nos animes, Pai, que tu nos fortaleças a fé, Pai, que tu nos continues a nos dar a direção, Pai, as motivações corretas, para que nós, Pai, buscando única e exclusivamente ao Senhor, nos escorando única e exclusivamente no Senhor, nós nos alegremos, Pai, nós nos alegremos individualmente, nós nos alegremos com os nossos irmãos, nós nos alegremos como família da fé, e que nós caminhemos a nossa jornada, Pai, jornada que o Senhor tem posto para cada um de nós, que nós caminhemos na integral dependência do Senhor, alegrando-nos no Senhor. Assim oramos em nome e por amor a Jesus. Amém.